Bem-vindos! Hoje, a nossa viagem leva-nos à ilha mais imponente e imprevisível de Cabo Verde. Esta é a história do povoamento da Ilha do Fogo, uma saga de resiliência e de convivência com um vulcão ativo. As estatísticas mostram que mais de 95% de quem nos vê não é subscritor. Se quer conhecer a história dos senhores do vulcão, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos. Dê um gosto e subscreva. E lembre-se, as imagens são recriações artísticas. O povoamento da Ilha do Fogo começou um pouco mais tarde do que o de Santiago, por volta do final do século XV. A sua aparência austera e a ameaça constante do vulcão fizeram com que os primeiros esforços de colonização se concentrassem na mais segura e promissora ilha de Santiago. No entanto, a necessidade de mais terras para a agricultura e para a criação de gado levou a que alguns colonos mais ousados decidissem enfrentar o desafio da Ilha do Fogo. Os primeiros povoadores eram, em grande parte, pessoas com menos poder e recursos em Santiago. Eram pequenos agricultores, criadores de gado e talvez alguns degredados que procuravam uma oportunidade de ter a sua própria terra, longe do controle rígido das grandes famílias que dominavam a ilha-mãe. Eles estabeleceram-se na parte sudoeste da ilha, uma zona mais abrigada e com acesso a algumas fontes de água, onde fundaram a vila de São Felipe. A vida no fogo era definida por uma dualidade constante. Por um lado, a terra era de uma fertilidade extraordinária. As cinzas e os minerais depositados pelas erupções vulcânicas criaram um solo, conhecido como lapili, que era incrivelmente rico e produtivo. Por outro lado, a ameaça de uma nova erupção era uma realidade permanente. Viver no fogo era viver numa relação de profundo respeito, medo e dependência do vulcão que lhes dava o sustento. Uma das primeiras e mais bem-sucedidas atividades econômicas da ilha foi a produção de algodão. O algodão adaptou-se muito bem ao clima do fogo e a sua qualidade era excepcional. Este algodão era depois tecido em Santiago pelas mulheres escravas para criar o famoso panu de terra. A Ilha do Fogo tornou-se assim uma peça fundamental na produção deste bem de luxo, fornecendo a matéria-prima para a indústria têxtil que florescia na ilha vizinha. A sociedade que se desenvolveu no fogo era diferente da de Santiago. Era uma sociedade mais isolada, mais rural e talvez um pouco mais igualitária nos seus primórdios. A elite era composta por um pequeno número de famílias de brancos da terra, os morgados, que possuíam grandes propriedades, os sobrados, que ainda hoje marcam a paisagem arquitetônica de São Felipe. Mas a maioria da população era composta por pequenos lavradores e pastores. A grande revolução agrícola do fogo, no entanto, viria muito mais tarde, no século XIX, com a chegada de um personagem quase lendário, o conde Armand de Montron, um nobre francês exilado. O conde viu o potencial do solo vulcânico de Chã das Caldeiras, a vasta cratera no topo do vulcão, e decidiu introduzir videiras da Europa. Ele ensinou aos habitantes locais as técnicas de vinificação, dando início à tradição do vinho do fogo, mais conhecido por Manecon. A par do vinho, outra cultura de prestígio foi introduzida: o café. As encostas do vulcão revelaram-se o local perfeito para o cultivo de café da variedade arábica. O café do fogo beneficia do solo rico e do microclima único, resultando num café de aroma intenso e de alta qualidade, que é hoje muito procurado por apreciadores em todo o mundo. O vinho e o café transformaram a identidade agrícola da ilha. A vida em Chã das Caldeiras, a comunidade que vive dentro da própria cratera do vulcão, é o exemplo máximo da resiliência do povo do fogo. Durante gerações, estas famílias viveram em total simbiose com o vulcão, cultivando as suas vinhas e os seus pomares no chão da caldeira. As suas casas tradicionais, os funco, de planta circular e teto de colmo, eram desenhadas para resistir aos ventos fortes e à aspereza do ambiente. Esta convivência foi dramaticamente interrompida várias vezes. As erupções, como as de 1951,
1995 e, mais recentemente, em 2014, forçaram a evacuação de Chã das Caldeiras. A erupção de 2014 foi particularmente devastadora, com as correntes de lava a engolir lentamente as aldeias de Portela e Bangaeira, destruindo casas, a adega cooperativa e anos de trabalho. Foi uma tragédia que pôs à prova, mais uma vez, a coragem deste povo. E, no entanto, a resposta da comunidade foi extraordinária. Mal a lava arrefeceu, muitos dos habitantes de Chã regressaram, determinados a reconstruir as suas vidas no único lugar que consideram a sua casa. Começaram a reconstruir as suas casas, muitas vezes usando os próprios blocos de lava da erupção. Esta atitude de teimosia, de resiliência e de um profundo amor à sua terra é a verdadeira essência de Ser do Fogo. A cultura da ilha está profundamente marcada por esta relação com o vulcão. A maior festa da ilha, a Bandeira de São Felipe, que ocorre em maio, é uma celebração vibrante que mistura rituais católicos com tradições seculares, como as corridas de cavalos e o pilão. É uma festa que celebra a vida, a fertilidade da terra e a capacidade de superar as dificuldades, uma explosão de cor e de alegria à sombra da montanha adormecida. A arquitetura de São Felipe é um testemunho da história social da ilha. Os sobrados, casas coloniais coloridas de 2 andares com varandas de madeira, eram as residências da elite proprietária de terras. A sua imponência, no centro da cidade, contrastava com as casas térreas e mais simples do resto da população. Este contraste arquitetônico é um mapa visual da hierarquia social que se estabeleceu na ilha, uma sociedade de grandes e pequenos que definiu a vida no fogo durante séculos. Em resumo, o povoamento do fogo é uma história de coragem e de adaptação. É a história de um povo que escolheu viver no colo de um gigante adormecido, aprendendo a ler os seus sinais e a colher os frutos da sua generosidade, ao mesmo tempo que respeita a sua fúria. É uma metáfora para a própria vida em Cabo Verde, uma vida de beleza e de risco, de abundância e de escassez, de uma constante negociação com as forças da natureza. Obrigado por ter explorado conosco a Ilha do Fogo. A sua história é uma lição de que é possível criar vida e beleza nos lugares mais improváveis. Se gostou deste vídeo, mostre o seu apoio com um gosto e uma partilha para que a nossa história chegue mais longe. E se ainda não o fez, subscreva o canal. A sua presença na nossa comunidade é a chama que nos mantém acesos. Até a próxima.